Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que ficou da vitória no derby? Cantillo é o novo titular? Dá pra jogar assim sempre? Vamos projetar esse novo Corinthians? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já eu vou falar sobre o Corinthians, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando. Lá você encontra notícias, estatísticas, resultados e tudo sobre o seu time do coração. Tá esperando o quê? Além do mais, a Bundesliga 2021-2022, o campeonato alemão, na palma da sua mão, no seu celular por streaming, ao vivo e de graça. É mole? O link tá aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada, viu? E serve para qualquer celular. A semana começou com muita felicidade para os corintianos, né? Depois da vitória no Clássico contra o Palmeiras, e a gente ainda colhendo os frutos, ainda pescando algumas respostas positivas que aconteceram na partida para projetar esse time daqui para frente. É um novo Corinthians, senhoras e senhores. É um time que se reforçou e que começa a encaixar. A grande expectativa com a chegada dos reforços, na verdade, eram algumas dúvidas que o torcedor, a imprensa ou quem acompanha o Corinthians sempre teve. Por exemplo, será que esses caras vão dar liga? Porque às vezes tem isso, né? Você contrata um monte de jogador renomado e tudo mais e o time não encaixa. O elenco, para se transformar num time, ele depende de uma série de fatores, um coletivo que seja interessante, um bom treinador. A coisa tem que acontecer ali dentro de campo, não basta só no nome, não basta ter apenas uma escalação no papel. Essa era a primeira dúvida que muitos tinham. A outra era a condição física desses jogadores. Muitos deles, acho que todos, né, dos que chegaram, não estavam atuando há alguns meses, alguns mais do que os outros, mas 4, 5, 7, 8 meses sem entrar em campo, não é assim da noite para o dia em que você entra e consegue resolver, jogar na sua plenitude. O futebol está muito competitivo e a questão física ela tem sido primordial, né, para os clubes e para os times. Então, o que a gente está vendo? Bom, começa a encaixar. Os jogadores começam a se entender. A gente está vendo que dependendo do sistema que o Silvinho utiliza, e eu vou falar muito sobre isso nesse vídeo, a coisa funciona. Por quê? Porque são jogadores muito inteligentes, de muita qualidade técnica, e que se você simplesmente faz o básico, né? Se você permite com que eles possam desenvolver dentro da sua individualidade também um compromisso tático dentro de um sistema interessante, a coisa funciona, a coisa acontece. E a questão física, olha, mesmo jogadores que estavam sem atuar há mais tempo, o que na verdade me surpreende é que esses caras estão melhores do que eu imaginava e com um potencial de crescimento, com uma margem para crescer. A gente ainda vai ver o William, por exemplo, jogar mais do que está jogando, se é que é possível, porque ele arrebentou no clássico de sábado. O destaque foi o Roger Guedes por conta dos gols, o Renato também jogou muito, quase todo mundo jogou bem, né, no time do Corinthians nessa vitória, mas o William é um jogador que destoa, ele tem muita qualidade, e aí a gente pensa o seguinte, cara, impressionante, né? Claro, né, um cara que viveu tantos anos, tantas temporadas, jogando em altíssimo nível na Premier League, que é o campeonato mais competitivo do mundo, era natural. A única dúvida, a ressalva, era a questão física, e ele está mostrando que está melhor do que a gente imaginava e tem ainda um potencial para crescer. Na verdade, o William, mesmo que tenha saído no segundo tempo, enquanto ele esteve em campo, ele teve explosão. Isso que foi o que me chamou a atenção. Não é simplesmente o cara estar correndo sem se cansar. É ele ter aquela explosão, aquela intensidade de jogo tão necessária, que sempre o caracterizou, desde o Corinthians, no Shakhtar e especialmente no Chelsea. Ele está demonstrando isso e tem uma possibilidade para fazer ainda muito mais. É um jogador de rápidas soluções. É um jogador que tira a tomada de decisão dele, ele tira quando você menos espera. Ele consegue mudar de direção muito fácil, ele passa pelos adversários com muita facilidade, ele dá muita opção para quem está no ataque. Então esse jogador ainda tem um potencial de crescimento. Ou seja, o que ficou do derby? Ficou do derby de que o Corinthians está vivendo um novo momento e que tem jogadores que sim podem dar um resultado que a torcida espera. Eu respondo muitas perguntas de vocês aqui nos vídeos e nas lives se o Corinthians pode brigar por títulos. Esse Corinthians que jogou sábado pode e vai brigar por títulos. Porque a gente está falando de um time titular de um nível muito alto, de jogadores extremamente qualificados e inteligentes, e a gente ainda está falando de um elenco que melhorou com a chegada deles.
Porque quando você reforça jogadores do seu time titular, aqueles que vinham jogando se tornam alternativas muito boas. Não é simplesmente um reforço pontual que possa brigar por uma titularidade. Não, o Corinthians contratou jogadores assertivos, jogadores para chegar e jogar, jogadores decisivos. E a gente está vendo isso em pouquíssimo tempo. Pode ser que tenha uma oscilação ali na frente, pode ser que o trabalho do Silvinho não se desenvolva como o torcedor espera. Tudo pode acontecer, gente. A gente está falando de um jogo que tem uma outra dimensão por conta da sua entrega dos jogadores, por conta do aspecto, da atmosfera, do ambiente, tudo é diferente no derby. Agora, é isso que o Corinthians precisa levar daqui para frente. A temporada ela não vai dar, e pelo tempo que o time perdeu, infelizmente não vai dar o título brasileiro ao Corinthians, mas é uma temporada que ainda pode terminar muito promissora se o time conquistar uma vaga no G4. E é possível. Pelo que o time está jogando, ou jogou neste sábado, é muito possível. E aí, quando a gente fala em Libertadores, a gente fala de outra projeção, a gente fala de retorno financeiro, a gente fala de um outro foco e a gente fala de um Corinthians muito mais robusto para entrar nessa competição e todas as outras que vai disputar. Agora, será que esse é o time ideal que o Corinthians tem que manter daqui para frente? Bom, o Gabriel pegou 2 jogos de suspensão, então ele não vai jogar contra o Bragantino. Cara, não tem como tirar o Cantillo do time. Assim, é claro que o Silvinho que toma as decisões dele, e eu tô aqui para reconhecer que não concordava com a entrada do Cantillo por conta da cobertura, mas o sistema funcionou muito bem. Se vai funcionar para todos os jogos, tá aí uma grande questão. E eu acho que exatamente por isso você precisa escalar o Cantillo de novo. Primeiro, por mérito, né? O cara fez um jogo excelente, absurdo. Muita gente falou, inclusive eu, que ele não tem poder de marcação, que ele não pode ficar ali sozinho. Ele teve cobertura, ele cercou. E quando o Corinthians tem mais a bola, aí você ganha em muitas qualidades que tem o colombiano. E é por isso que ele precisa ser escalado mais uma vez, com essa mesma formação. Mantém os 4, mantém o Roger Guedes no comando do ataque, tira o Jô e premia também o Gabriel Pereira, né? Que, de novo, vou falar aqui para vocês, foi uma carta na manga do Silvinho, que eu não imaginava. Imaginei que se ele fosse tirar o Jô, ele colocaria mais um volante, ele botou um meia atacante e o Gabriel Pereira mostrou que quer ser titular. Quando você entra num clássico desse tamanho, com 20 anos, e você faz o que ele fez, é para dizer pro treinador, pra torcida, pra imprensa, dizer assim, comigo não tem essa. Não tem idade, não tem tempo, tem a minha bola aqui que eu jogo e eu vou resolver dentro da minha solução técnica individual. Foi o que ele fez. O Gabriel Pereira infernizou o Palmeiras durante o jogo, especialmente o lado esquerdo defensivo. E tem que dar sequência pro moleque. Os outros jogadores tinham uma ótima recomposição tática e por isso ajudou o sistema. O Corinthians, com esse elenco, pode ser propositivo, pode ficar mais com a bola, pode dominar as ações e ainda controlá-las quando o adversário eventualmente tiver a bola. E esse é o grande desafio. É fazer esse time jogar sem a bola. Poxa, Chico, mas jogar sem a bola, o importante é jogar com a bola. Mas o jogo ele se alterna, né? Você não tem a bola o tempo inteiro. Em muitos momentos, inclusive, com a qualidade do adversário, é ele quem vai ter a bola. O Silvinho falou sobre isso na coletiva, que o Corinthians acabou sofrendo em alguns momentos. Por quê? Porque o Palmeiras tem jogadores qualificados e você precisa fazer alguma forma, uma estratégia para barrar isso quando eles pegarem a bola. Mas quanto mais esse time tiver a bola, mais ele vai pisar na área, mais ele vai construir ofensivamente, mais perto do gol ele vai estar. Porque tem agora jogadores para isso. Entenderam? Então, eu acredito que a manutenção desse time vai ser muito importante até para a gente ver se dá para jogar assim sempre, se foi uma atuação ocasional, o que eu não acredito, porque esses jogadores têm essa qualidade, eles entregam isso, já entregaram isso, estão entregando isso, então não é algo que a gente está vendo como, poxa, o Corinthians estava de aniversário, né, como a gente fala, no sábado, só o Corinthians jogou. Não, jogou porque os caras jogam bola. Porque tem qualidade. O Roger Guedes é um jogador ótimo finalizador, excelente no 1 contra 1, e é um cara que tem só 24 anos. Ou seja, ele tem muito potencial, quer chegar na seleção brasileira. Estava mordido contra o Palmeiras? Estava, mas ele também, quando deixou o Brasil, naqueles 5 meses que ele ficou no Atlético Mineiro, ele virou artilheiro do Brasileirão. Então ele já sai do Brasil com um bom cartaz e retorna da mesma forma. As opções que o Corinthians está ganhando vão ajudar demais. Por exemplo, o Adson
treinou normalmente. A gente tinha projetado a volta do Adson, pelo menos entre os relacionados no derby, não aconteceu. Ele já não joga desde o dia 22 de agosto, já passou o tempo, né? Mais de um mês. Agora, finalmente, nesse jogo contra o Bragantino, ele deve ser opção. E importante, porque aí vejam só, você tem esse teu escopo de time, de jogadores muito importantes, mas aí você tem no banco de reservas um Adson, que estava numa ótima fase, né? Que é um menino também incisivo pelo lado esquerdo, joga muito bem ali como ponta esquerda, mas pode jogar também centralizado ou aberto pela direita, que ele rendeu muito aberto pela esquerda. Você tem já o GP no time titular, que cavou uma vaga, e dentro do sistema a coisa funcionou. Você tem o Gustavo Mosquito, que entrou no segundo tempo do derby fazendo uma correria danada lá no lado direito ofensivo do Corinthians, e é isso que ele vai fazer a partir de agora nos jogos. Que bom. Ah, mas o Mosquito, poxa, pelo que ele vinha jogando, ele tinha que ser titular. Tudo bem, gente. Você precisa de elenco. Para ganhar campeonatos e jogos, você precisa de elenco. E que bom que você tem no banco um cara como o Mosquito, porque antes você tinha um Mosquito e não tinha ninguém no banco dele. E aí o Mosquito lesionou, o Corinthians não teve mais alternativa, não teve mais o que fazer. Jogava sem atacante, era uma dificuldade tremenda. O Mosquito agora é um 12º jogador, beleza, tá tudo certo, vai ajudar muito. O próprio Gustavo Mantuan, que se espera muito, porque estava jogando bem de falso 9 até se machucar, tá voltando, tá sendo relacionado, ainda não tá entrando nos jogos, teve uma grave lesão, então é um jogador que ali na frente pode aparecer de novo. Tem também o Duqueiroz, eu gostei muito da entrada do Duqueiroz, personalidade, entrou no meio de campo, cercando, marcando, sabe, chegando junto. Por quê? Clássico, gente. E ele entrou para fazer justamente essa função. Substituiu bem o Fagner na direita e é outra opção que você ganha no meio, junto do Xavier. E aí realmente o Gabrielzinho vai perdendo espaço, que eu até não contesto tanto ele como boa parte da torcida, mas é claro que o Gabriel tem as suas limitações, especialmente em saída de bola, especialmente em chegar atrasado em algumas jogadas, mas acho que ele é um jogador que se doa para o time, tá bem? E em alguns momentos ele vai perder a vaga, ou pro Duqueiroz, ou pro Xavier, tudo base, gente. Tudo base que o Corinthians tem em casa, mas agora como opção. Eles não são mais a solução, como muitas vezes isso aconteceu nos últimos tempos. Por quê? Porque o Corinthians não tinha jogador, agora tem. E grandes jogadores, grandes jogadores. Então, aos poucos, o que ficou do derby para mim foi isso. É você ter um time titular, um novo time, uma nova escalação, criada pelo Silvinho, que eu não imaginava e que funcionou, que tem que ter sequência e ao mesmo tempo ganhou opções para mudar partidas no decorrer delas, para ganhar mais estofo, mais robustez, mais força nesse elenco e aí sim, brigar de frente com quem quer que seja. Renato Augusto e Juliano se entendem cada vez mais, Roger Guedes sendo decisivo, William que ainda não está jogando tudo que pode e fora os demais que a gente já conhece, já cansou de falar aqui, como esse menino João Vitor, por exemplo, que se firmou na defesa e merece até uma vaga na seleção brasileira. É um novo Corinthians, vocês não acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!